É um desserviço à sociedade de bem, ao cidadão de bem. Sabe por quê? Simplesmente ela só faz uma coisa. Ela vai te incentivar, te ensinar e colocando a segurança pública, com os órgãos policiais, sabe o quê? Como simplesmente marginais. Ela marginaliza a segurança pública de uma maneira grotesca. Bom, cartilha deu ruim, fica frio, cara. O que seria isso? Nós já sabemos que dentro das comunidades nós temos ali instituições, organizações, ONGs, né? Que no intuito, né? No pretexto de fazer um trabalho social, se preocupar com a favela, eles atuam ali de certa forma também como representantes daquela comunidade. Beleza. Superado isso, eles avançaram para ser ali, de repente, um representante do direito da massa carcerária. E depois temos até representações que atuam de fato para que defendam organizações criminosas. Nós temos esposas de líderes de traficante atuando nisso, nós temos bancas de advogado, nós temos acadêmicos produzindo conteúdo, né? Conhecimento, trabalhos acadêmicos que vão convencer o nosso legislativo, vão convencer o nosso setor de comunicação, automaticamente convencendo também judiciário e sociedade. Agora, cartilha deu ruim, fica frio, é uma brincadeira batata. Estamos chegando no limite do limite do limite do limite. Como é que é a cartilha deu ruim, fica frio, Batata? Eu confesso a você, Glauber, ao primeiro olhar, eu achei que seria uma cartilha que pudesse auxiliar o cara em qualquer coisa, que auxiliasse até mesmo o cara usuário de droga, que ele realmente fizesse o seguinte: olha, meu amigo, você usa droga, se tu passou mal, quer largar a droga, vem aqui com a gente. Se você passa mal, liga pro órgão tal. Se você não pode, faz isso, olha aquilo, ou deixa de aquilo. Busca um órgão necessário que vai te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Vem com a gente, fica frio, fica tranquilo. Mas não. Não é isso, não. Não é isso, não. É um desserviço à sociedade de bem, ao cidadão de bem. Sabe por quê? Simplesmente ela só faz uma coisa. Ela vai te incentivar, te ensinar e colocando a segurança pública, com os órgãos policiais, sabe o quê? Como simplesmente marginais. Ela marginaliza a segurança pública de uma maneira grotesca. Cara de pau, horrível, horrível. Não sei como é que gastaram dinheiro prestando um desserviço desse tamanho. Pelo amor de Deus, Glauber, horrível. Meu irmão, eu já vi de tudo, cada dia tá pior. Eu já vi nas comunidades ensinando a população a filmar a ação da polícia. Então o Batata chegou lá fardado para trabalhar, já vem todo mundo logo filmando e dizendo: você não pode fazer isso. Eu já vi também uma articulação para chamar a população para ficar de escudo. Então ficou ruim pro tráfico, morador vai pra rua, morador queima pneu, morador faz protesto. Agora nós temos aí a cartilha Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, apresentando um passo a passo dividido em 4 momentos: antes de sair de casa, na abordagem, durante a revista e na delegacia. Ou seja, o maconheiro, o portador de droga tem uma cartilha de como ele deve se portar. Ô, Miquéias, nós vamos chegar aonde, cara? Ô, Glauber, é simples. É porque quando você vê o edital, porque essa cartilha ela ia ser premiada, né? Eles erraram o edital. Mas é porque o governo fala em política sobre drogas e não política antidrogas. Quando você pega lá a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, e você vai ver os documentos que norteiam a atuação da secretaria, eles não falam em antidrogas, eles falam em política sobre drogas. Existe uma grande diferença entre você falar sobre drogas e você ter um discurso antidroga. Antidroga é aquele que não concorda, aquele que não quer, aquele que não deixa. Agora, quando você fala sobre, eu posso abordar de muitas maneiras, né? E o interessante é que a ideia do projeto que trouxe essa cartilha para a discussão é falar sobre abordagens não estigmatizantes.
A questão que se levanta aí é que, na verdade, a polícia é racista, a polícia é fascista, a polícia é isso, a polícia é aquilo outro, mas não se fala em momento algum sobre os problemas reais que as drogas causam na destruição das famílias, na questão econômica, na destruição dos lares, no vício, né, na questão da saúde, porque é política sobre droga e não política antidroga. Essa é a linha atual do nosso governo. Verdade, cara, verdade. Nós evoluímos daquela crítica que a guerra às drogas não produz resultado a não ser violência, né? Então, evoluímos, agora tem uma certa quantidade ali, pré-determinada pela Suprema Corte Brasileira, e o camarada pode andar tranquilamente. Fora isso, evoluiu para ter um manual, uma forma de se portar. Nós que já falamos aqui de guerra irregular, nós já falamos aqui de todos os... Como é difícil, né? É a comunicação, são as instituições, as ONGs trabalhando junto. Cara, tá difícil, hein, Júlio Roque? Pois bem, Glauber, é uma vertente muito interessante você citar esse tipo de guerra informacional. Por quê? Porque é uma das nuances que acontece dentro da guerra irregular. Você consegue muito mais resultado ofertando à população local com esse tipo de material, onde você convence com uma intenção escusa, né, um objetivo completamente obscuro do que está por trás disso tudo. Então nós podemos observar que a guerra informacional é uma grande ferramenta para que as minorias possam ter efetivo objetivo alcançado. Que objetivo é esse? Apoiar o crime, apoiar todas essas relevâncias quanto ao uso, a comercialização e o tráfico de drogas, né, que a maioria delas não são fabricadas, plantadas e fabricadas aqui no país, né? A droga é importada de outros países. Então, temos aí agora uma causa de saúde pública, né? A guerra às drogas se tornou uma causa de saúde pública, mas não se fala do motivo segurança, que está completamente correlacionado. O uso de armas, o crime não vem de drogas sem violência. O crime não vem de drogas sem o uso de armas. Então, temos que pensar novamente, debruçar novamente sobre esse assunto com muita paciência e tentando explorar o máximo, né, de toda essa influência dentro do nosso país para o combate ao crime. Ô, Batata, se já é difícil, cara, você combater essa guerra às drogas, a população está convencida que é uma guerra sem fim e muitos até sem resultado. Se já é difícil você combater o tráfico de drogas porque tem a população como escudo, nós temos muitos usuários, cada dia aumenta, é uma questão cultural. O Brasil não ataca na cultura assim como atacou com os cigarros. Não ataca, pelo contrário, o Miquel brilhantemente falou, na verdade é uma política de incentivo às drogas. O Estado brasileiro faz uma verdadeira política de incentivo às drogas. Essa cartilha é confirmação disso. Como é que o policial trabalha nesse combate, faz uma abordagem tendo uma cartilha dessa como livrinho de cabeceira do maconheiro? Não, Glauber, sabe qual é o problema, cara? Que eles passam isso aqui como se fosse uma coisa real que acontecesse no dia a dia. Isso é uma mentira, pô. Isso não acontece. Essa palhaçada que tá escrita aqui, não acontece nada disso. Nada disso. Desde o primeiro momento da abordagem, aonde ele pede pro cara ficar, pô, não fique em locais aonde são visíveis para policial. Tu vai fumar maconha aonde, pô? Na praça pública? No calçadão? Quando o cara vai fumar uma maconha, ele vai ficando enfiado num buraco qualquer escondido, pô. Isso é uma coisa lógica, porque é ilegal. A ilegalidade não deixou de ser ilegal. A maconha não deixou de ser ilegal. E o pior, ele não fala só de maconha não, tá? Ele fala de drogas. Tá escrito drogas, não está escrito maconha, tá bom? E que seja bem claro, muita coisa aqui só serve para o cara usuário de maconha. Não é tudo. E não me interessa o que a droga necessariamente faz, se o cara acha que o maconheiro, a maconha é boa ou é ruim. Não me interessa. O interesse é que ela é ilegal. E o incentivo disso aqui está errado. Nós estamos na contramão. Agora, olha que interessante. O cara fala da abordagem
do cidadão. Primeiro que o cara nem conhece o que é um maconheiro, porque ele diz aqui que o cara tem que guardar. Guarde o número de um advogado e guarde um número. Se você não tiver a possibilidade de guardar o número do advogado, você guarde o número na cabeça. Porra, se ele vai usar droga, ele vai guardar o número na cabeça como? Como, pô? Então tá vendo que ele acaba com os neurônios dele? Ele esquece a porra toda, pô. Ô, Batata, palhaçada, Batata, cara. me permita? Sim, pô. Ô, diretor, eu vou ler aqui e vou mostrar para a audiência um resumo da cartilha e vou te passar a palavra novamente. Pô, perfeito? meu amigo. Cadê? Bota a imagem aí para nossa audiência. Ó, antes de sair de casa, você tem aí 5 passos do que você tem que se preparar. Por exemplo, informar alguém de confiança sobre o seu uso para um apoio de emergência. Depois, você vai ter números úteis à mão. Família, advogado. Terceiro, você vai ter um documento com você. Idealmente, uma carteira de trabalho assinada para provar que é trabalhador e não é traficante. Depois, você vai ter que evitar andar com drogas sozinho em locais visados pela polícia. Olha isso, cara. E caso você esteja... Por favor, editor, volta lá antes. Naquela imagem que estava, tá? Caso esteja andando com alguma droga, né? Você vai ter que estar sempre ali acompanhado de um grupo. Prefira andar em grupo. E aí você vai avançando. Pode passar a imagem, diretor. Você vai avançando ali, ó. Lugar avisado pela polícia, não andar com grande quantidade. Quando sair, leve apenas uma quantidade que você vai usar naquele dia. Ô, Batata. Porra, Não. Isso aí é só o antes. Não chegou nem na abordagem. Por favor, Batata. É verdade. O cara, o cara dá o telefone e diz o seguinte: olha, você ligue logo pro seu advogado que você não sofrerá abuso. Se o cara está sendo conduzido para a delegacia, enquanto o advogado chegar até ele não vai sofrer nenhum abuso, o advogado vai sair correndo atrás da viatura. Que idiotice, pô. Isso é fora da realidade, pô. Isso é idiotice. Idiotice. Outra coisa, você só tem direito de ligar para o advogado na delegacia, pô. Palhaçada isso, cara. Isso é palhaçada. Fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Show pirotécnico. Fazer gracinha. E mais à frente ele diz o seguinte, tá, o Glauber? Se o mais permitindo, avançando aí já para abordagem, né? Ele alega o seguinte, Glauber, que a tensão da abordagem, ela vem do nível social e da cor da pele do cidadão. Ou seja, nós somos o policial racista. Somos racista, pô. Ele não chamou eu de racista ou fulano de racista, não. Ele chamou a instituição de racista. E aí, o que você passa para a tua população? Sabe o que você passa para a população? Medo, temor da instituição policial. Isso faz o quê? Atrapalha o meu trabalho. Porque aí eu entro numa comunidade agora, ele olha pra mim e fala assim, pô, cara, esse cara vai me dar porrada. Esse cara vai me bater porque eu sou negro, porque eu sou pobre. É isso que você faz pensar a população? É isso que essa porcaria dessa cartilha passa pro cidadão? É desse jeito? Pelo amor de Deus, se tivesse alguém errando aí, pontua o policial. Agora, você dizer que a instituição é desse jeito? É impossível, cara. É impossível tolerar. Ô, diretor, continua naquela dinâmica aí, coloca a imagem lá da abordagem, porque tem coisas curiosas ali, né? Então, ó, tu vê aí na abordagem, eu tô com o meu resumo aqui no meu celular, e ó, por exemplo, haja com calma, respeitosamente, evite tensões. Nunca tente fugir ou mentir. Isso pode agravar a tua situação. É um manual de como se portar com droga. Assuma que a substância é sempre sua e para uso pessoal. E aí ele está amparado pela decisão do STF, né? Evite dizer que vai compartilhar com alguém para não cair no tráfico de drogas. Então, a droga é toda tua e todo para o teu uso pessoal. Em grupo, cada um assume a sua parte. Então, se tem muita quantidade... Tá, tem 3 pessoas, tem 100 gramas, 33 gramas de cada um, para ficar dentro da regrinha estabelecida pelo STF. É uma maravilha, Brasil! E não carregue drogas para terceiro, porque senão tu é traficante, né, irmão? Tu tá transportando a droga
Pelo amor de Deus, o que é isso aí? Diretor, pode deixar a imagem só comigo? Eu quero que você entenda o seguinte: o Estado faz a regra e eles preparam uma cartilha dentro do entendimento jurídico do STF. No Brasil, tudo caminha dessa forma. O Estado é fraco e eles vão se organizando. Aí eu não sei se acontece um lobby antes para que o Estado, dê a legitimidade e eles vão trabalhando. O que acontece? Eu acho que são todas as possibilidades. Ô, Miqueias, os caras estão jogando certinho conforme a regra, hein, cara? Robert, não somente isso, né? O que chama atenção é que essa secretaria que faz políticas sobre drogas, em momento algum, quando você lê o edital, eles estavam preocupados com os impactos disso. Tudo é focado, sim, na questão de como a polícia é racista, como a polícia agride aquela sociedade, quando alguém perguntou no chat, né, o que significa estigmatizante, estigma é eu colocar uma conotação pejorativa, então falar que maconheiro é algo ruim, falar que cracudo é algo ruim, essa ideia é que se propuseram a combater ali dentro da secretaria. E aí o que acontece? O governo estava querendo premiar algumas iniciativas nesse sentido. E aí, quando apareceu essa cartilha, que graças a Deus hoje nós temos internet para descobrir esse tipo de coisa, o governo falou, não, a gente não compactua com isso, o governo jamais ia premiar isso. Aí eu fui ver se o governo estava falando a verdade ou não e fui ler o edital. E acontece que essa cartilha ela foi habilitada para ser premiada. Ou seja, podia não ser premiada por talvez não estar entre as 30 primeiras ali, porque só 30 projetos iriam ser premiados. Mas ela foi habilitada, isso quer dizer que ela passou por uma comissão que julgou, que viu qual era o conteúdo, olhou e falou, isso é legal, isso está de acordo com o que a nossa secretaria defende. Porque não existe outra coisa, outra explicação, a não ser que eu vou chegar lá e vou colocar uma receita de miojo e os caras não leram o que eu coloquei. Não é possível o governo dizer que não compactua, não é responsável por isso. Olha, era um projeto de avaliação para premiar iniciativas de políticas sobre drogas. E o governo, a comissão nomeada por eles, avaliou, julgou e habilitou. Ou seja, está pronto, só vamos ver se ela ficou entre as melhores. E aí me chama a atenção o seguinte, se essa proposta ela foi habilitada, que tipo de outras coisas podem ter acontecido também? É que a gente está falando de um prêmio dentro ali da Secretaria Nacional de Drogas e do Ministério de Igualdade Racial, que não é tão famoso, mas pode ter coisa pior passando aí, sendo premiado o nosso dinheiro indo, ao invés de tratar as famílias e as vítimas da criminalidade que vem do tráfico de drogas, a gente está premiando esse tipo de bobagem, esse tipo de besteira que só descredibiliza a nossa polícia. Pois é, cara, pois é. Tu vê que é uma ação do Estado, né? O Estado quer trabalhar isso. Por trás disso tá a situação do encarceramento, né? Então, boa parte da população carcerária é por conta da lei de drogas. E aí eles vão flexibilizando isso de todas as formas. Qual é o problema disso? Eu sei que tem muito maconheiro que me assiste, eu sei que tem muito usuário de maconha, né? Pra ninguém se ofender, mas a gente tem um papo já aqui dentro do canal, lá no Fala Globo Podcast ou no Fala Globo React, que é minha comunidade ali, os maconheiros ficam ali, porra, Globo, eu só tô fumando um aqui, mas tô assistindo. Às vezes tá eu e o Batata num podcast, por exemplo, cara, tô assistindo o Batata fumando um. Beleza, irmão. Eu espero que você esteja produzindo, sendo um cara de bem, um cara que tem a tua família, um camarada que não vai trazer problemas para a coletividade. Porém, o problema já começa no financiamento do tráfico de drogas. Que, quando você olha a atividade do uso da maconha e você vê o tratamento do próprio STF, quando ele dá ali aquela flexibilidade de 40 gramas e 6 fêmeas, né? 6 pés fêmea lá da planta, você vai vendo que o Estado brasileiro ele está evitando, com essa cartilha, inclusive, né? Com esse tipo de comunicação, evitar a prisão, evitar o cara ser preso como traficante. Como é que funciona em São Paulo, nas grandes cidades, na classe média, na classe mais alta da população? A maconha chega por delivery.
O cara recebe, a maconha vai até ele não vai na favela. E muitas das vezes, essa rapaziada que está na comunicação, que está no legislativo, no judiciário, ou até dentro da polícia também, é essa parte social, porque nós temos um estudo recente que fala em 16 milhões de maconheiros. 16 milhões tá pouco, tem mais, com certeza tem mais. Então, é um mercado consumidor muito grande, que financia toda uma estrutura, que vão dominar território, vão ter armamento, vão comprar o Estado. É o fluxo logístico do dinheiro e da desgraça, que afunda o Brasil cada vez mais. Irmão, eu não quero te botar peso na consciência, mas você sabe, no fundo, que essa matemática existe. Aí o que vai acontecer, Júlio Roque? O traficante vai traficar dentro das regrinhas legais do STF da cartilha. Ele vai fazer o Uberconha. Ele vai fazer vários mecanismos de tráfico e, se ele for abordado, o Uberconha vai ser o quê? Usuário. Por favor, Júlio Roque. Bem, Glauber, é muito interessante o que você falou, né? A gente pode fazer uma analogia com guerras. Se dois países possuem, é apenas uma analogia, se dois países possuem armas nucleares e você não quer que essas armas nucleares entrem em uso, um país vai propor um acordo de diminuição de armas nucleares para o seu inimigo. Assim que o inimigo conseguir diminuir essa quantidade de armas nucleares, o seu pressuposto outro inimigo vai diminuir também. Então vamos pegar esse olhar e vamos traduzir para a segurança pública e o crime organizado contra os narcotraficantes. Disse que a polícia está sendo muito violenta, muito letal. Ok? Beleza? Então vamos fazer a seguinte coisa. O que o tráfico está fazendo para ser menos letal? A polícia está sendo rechaçada pelo governo, né, através de leis, através de propostas, para diminuir sua letalidade. Mas, em contrapartida, o governo incentiva o uso de drogas que financiam as armas que são compradas pelos bandidos. Então, há uma desproporcionalidade entre o tratado. Quem diminui a letalidade é a polícia, enquanto o crime organizado aumenta a sua letalidade. Nós estamos vendo aí uma incongruência de todo tamanho, Glauber. Pois é, cara, pois é. E na verdade você vai vendo proteções ali, né, que vai causando essa até instabilidade da própria abordagem policial. Você vai vendo ali vários tipos de mecanismo que vão dificultar o trabalho. E aí tá se confundindo o que está dentro da legalidade, o que não está. Porque fato é, tem uma lei lá que continua sendo crime. E o traficante, ele faz de tudo para não cair no tráfico. Ô Batata, tu já falou da abordagem, aí também é incluído ali questões raciais, questões de comunidade, LGBT, minoria, aí tem o racial, aí tem o preconceito, aí tem o uso abusivo da força por parte do Estado. Meu irmão, vestir uma farda e trabalhar nesse país é difícil, hein, cara? Não, Glauber, ele quer mudar o Código de Processo Penal, porque ali está dizendo o seguinte, que agora o cara não pode abordar a mulher. Mentira, pô! Mentira, o artigo 249 do Código de Processo Penal diz que você deve evitar, pô. Deve evitar, mas se causar algum transtorno na diligência, você pode abordar uma pessoa do sexo oposto, a mulher, pô. Por que eu não posso abordar o LGBT, o travesti ou qualquer bicho parecido? Qualquer um, meu Deus do céu. Qual o problema, meu Deus do céu? Mas não, a cartilha diz o seguinte, você não deixa fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Esse porradeiro que acontece todo dia nas esquinas. Porque você aprende de respeitar a polícia, pô. Se não pode abordar, baseado na cartilha, ele pensa que é lei e diz o seguinte, não toque em mim. Pronto. Você vai ter que fazer o quê? Para fazer cumprir a lei, você vai ter que o quê? Usar a força necessária.
E aí acontece esse porradeiro que todo dia você vê na esquina aí, todo mundo em cima da polícia, aquele porradeiro generalizado. Porque ninguém respeita mais regra nenhuma, ninguém respeita mais lei. Aí me vem uma cartilha dessa e diz o seguinte: olha, se você tiver com droga, você evite de falar que é pro seu coleguinha. Porque ele tá cometendo tráfico. Isso. Tá cometendo tráfico. Evite de falar. Evite de falar, ele tá te ensinando a mentir, pô. Será que só eu tô vendo isso? Evite de falar que a droga é pro menor. Porque o que parece legal, não é não. Porque vai te botar na corrupção de menores, pô. No tráfico de entorpecentes, corrupção de menores. Vai aumentar a sua pena. Mas aí o cara ensina a você fazer o quê? Lógico, eu vou lá na favela, pego uma porra de droga, fico ali no calçadão passando. Quando o cara me pegar, eu falo, não é nada meu, pô, isso aqui é dele. Dividir a porra toda, o cara sou usuário, pô. Vou pra casa, pô, traficante, legal. É isso que quer fazer? Parabéns, pô, tô fazendo. Conseguiram, né? Porra! Não é só você que vê não, Batata, eu tô vendo junto contigo também. E outra coisa, é ambiguidade jurídica, porque confunde tudo e ainda, cara, desinforma, né? Na verdade, cara, você que é maconheiro e tá em casa, aí você depende de um traficante, né? Que não caia no tráfico. E aí o que acontece? O traficante, ele vai ser protegido como o Batata falou. Tu vai chegar lá na boca, vai ter sempre 4 caras. E aí se ele tem 160, 150 gramas só, ele vai falar, não, pô, não é tráfico não, pô. Essa é dele, essa é minha, essa é do outro. Então, Batata, como é que fica? Não, e resta, só pra clarear um pouquinho. E vou te falar, tá? 160 gramas de maconha, com todo respeito, é maconha pra... É uma bolona desse tamanho, ô Glauber. É um pedação de tijolo assim, ó. Pensa pra você que é um cigarrinho de maconha, negativo, tá? É uma pelota assim, ó. Não duvide do potencial do maconheiro de acabar com essas 160 rápido, né? Mas é isso. Pessoal, estamos aqui te alertando, estamos aqui mostrando os problemas que temos, né, no combate às drogas. Lógico que essa política aí é uma política que precisa apresentar melhores resultados, mas o que nós estamos te mostrando é o seguinte: você vê a crítica na operação policial. Só que a crítica da operação policial esbarra, né, antes de um problema de legislação fraca, de um problema de comunicação, de um problema de incentivo às drogas, de uma população crescente de usuário absurdo, um incentivo que vai alimentando cada vez mais. Hoje, na minha época, quando eu tinha ali entre 15 e 18 anos, era raro a gente ter alguém ali, pelo menos no meu ciclo social de amizade, escola, era raro ter um maconheiro. A gente, sei lá, eu lembro, a gente vai contar no dedo, 1 ou 2. Hoje é raro quem não é maconheiro. Isso você vai projetando daqui para frente. E a gente fala maconheiro mesmo, acho que vocês não se ofendem, né? Quem não é maconheiro não se ofende, quem é maconheiro também não se ofende, né? E outra coisa, a Batata alertou no início, drogas. Não necessariamente maconha. A maconha é a que mais está debatida na sociedade, que tem o maior número de usuários, mas a cartilha vai atender a todos, né? Não somente o usuário de maconha.